Boa noite a todos os telespectadores da TV Mossoró. A partir de agora tem início o debate OAB Eleições 2012. Passamos a palavra agora para o candidato da Chapa 2, o senhor Aurino Carlos. Boa noite, candidato. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, doutor Aldo. Meu colega, é uma satisfação aqui estar presente. Nessas considerações iniciais, o registro de que estamos vivenciando nessa situação, neste momento, um momento ímpar e histórico e verdadeiro e democrático para a nossa instituição, onde ambas as chapas estão com a possibilidade de tratarmos de forma bastante aberta, democrática e verdadeira as nossas propostas para discutirmos como será a gestão do próximo triênio da OAB Subseção Mossoró. E desta forma me coloco candidato por uma consenso, por uma escolha de vários advogados, vários segmentos da advocacia moçoroense, que em conjunto e em reunião conclamou e pediu e indicou o meu nome. E eu fiz o registro. Se vocês, colegas, entendem que juntos poderemos fazer uma caminhada para uma OAB aberta e democrática, estarei presente. E peço a presença de vocês. Obrigado ao senhor Aurino Carlos. Dentro do que foi estabelecido ainda nesse primeiro bloco, teremos agora uma questão comum aos dois candidatos. A atuação da OAB para a melhoria de vida dos cidadãos. Pela ordem definida, começamos com o senhor Aurino Carlos. Pois não. A OAB tem um papel fundamental e sempre teve na história nacional de nossas lutas políticas e sociais. Vimos e vivenciamos em todo o histórico nacional a OAB no processo de redemocratização, atuando de forma incisiva, de forma forte e de forma bastante categórica nos anseios da classe e nos anseios da sociedade. Como Mossoró não poderia ser diferente, também temos um histórico de muita luta, de muita conquista. Prezo em dizer que aquele que não sabe respeitar o passado, ele não vivenciará um bom presente e não conseguirá usufruir das conquistas futuras. Então, registro que uma grande luta da nossa OAB Mossoró, cidade de tantas lutas libertárias, nós tivemos aqui na gestão de Tarcísio Jerônimo, foi criado o primeiro conselho de uma subseção Norte e Nordeste, sendo o segundo em todo o Brasil. Essa formação que nós temos do Conselho da OAB foi proposto e foi feito na gestão do Tarcísio Jerônimo, que naquela ocasião nós temos os membros históricos que fizeram luta e fizeram história, dentre os quais teve presente o doutor Paulo Fernandes, que é meu professor, pai do candidato Aldo, e que juntamente com todos os colegas que lá estavam, fizeram uma grande luta. O que me entristece ver, como vi ao longo dessa campanha, muitas vezes colegas da Chapa 1 que agrediam ou que não mereciam ou não consideravam os méritos das instituições, das gestões passadas. Então, com isso, eu coloco para que saibamos refletir na construção de uma OAB que é voltada para lutar pela sociedade, pela ética, por um direito justo. E não consigo pactuar de que membros da atual situação e da gestão possam denigrir a imagem de membros antigos, que inclusive o pai do candidato participou dessa gestão. Iniciamos com o senhor Aldo Fernandes fazendo a primeira pergunta ao senhor Aurino Carlos com o tema a OAB e o advogado iniciante. Doutor Aurino Carlos, como o senhor pretende atuar junto ao FIDA? Pois não. A pergunta do candidato é relacionada ao Fundo de Desenvolvimento da Advocacia. Mas nós estamos tratando aqui, nesse momento, o tema proposto, o tema do jovem advogado, que é um tema que eu não posso me furtar, em momento algum, de falar, que é dos temas mais importantes que se discute nessa campanha institucional. Por que dos temas mais importantes? Porque a OAB ela precisa ter um papel fundamental, independente de qualquer apoio que pode vir do fundo ou financeiro, mas ele deve ser um apoio de ação, de atitude. E o que nós estamos vendo, quando pensei em propostas para o jovem advogado, não existia outro caminho. Convidei os colegas advogados de início de carreira e para uma grande reunião onde todos pudessem falar e expor as suas preocupações e as suas dificuldades e, sobretudo, fazer seus registros do que sente da OAB se está próximo dela. Ouvindo os colegas e na sensibilidade de perceber qual seria o maior reclame do jovem advogado ou do advogado de início de carreira, vimos que ele precisava de um apoio, porque por mais que ele tenha sido um excelente aluno, tenha tido uma vida acadêmica das melhores, existe uma diferença muito grande do conhecimento científico para a prática, a dificuldade é outra. Me recordo que no início da minha advocacia, 10 anos atrás, em um tempo e um cenário econômico, político diferente,
tive a necessidade de ter um apoio de um advogado que já caminhava. Dessa forma, criamos o nosso projeto chamado Escritório Padrinho, onde a OAB vai ter um cadastro com vários advogados em todas as áreas, advogados experientes que vão socorrer as necessidades do advogado de início de carreira, para que ele não receba, depois de tantas lutas e conquiste o seu título e sua inscrição na ordem, que ele fique decepcionado com a carreira. Então, ele terá a condição de, pela OAB, escolher aquele padrinho e aquele advogado o acompanhará em uma instrução técnico-científica, ajudando a tirar as dúvidas de como melhor proceder, da escolha da sua tese, de como cobrar os honorários, enfim. São essas as necessidades que o advogado de início de carreira sofre na pele, sobretudo aquele que inicia sozinho. Portanto, estarei próximo, a OAB estará muito próxima de você para lhe apoiar, lhe ajudar para que você siga exercendo a advocacia como você merece. O senhor Aldo Fernandes faz a pergunta ao senhor Aurino. Doutor Aurino, dentro dessa discussão que nós tivemos aqui, dentro desses debates que nós tivemos aqui, eu quero que o senhor esclareça se a chapa do senhor tem propostas ou não para prerrogativas. Exatamente o que foi muito bem colocado. Quando disse propostas, no sentido de defesas de prerrogativas, nós não nos furtamos, não são propostas para não ser relegadas a ser descumpridas. Quando utilizei a nomenclatura proposta, de forma intencional para que provocasse, era para chamar a atenção de vocês de que, muitas vezes, o grande erro da OAB, da qual o Dr. Aldo faz parte da sua gestão, é entender prerrogativas sempre como brigas. Na verdade, nós vamos trabalhar as prerrogativas de modo inteligente, de modo preventivo, com campanhas institucionais, campanhas feitas em todos os órgãos judiciários e administrativos aonde o advogado exerce a sua atividade funcional. Campanhas que demonstrarão os direitos efetivamente dos advogados, não meros impressos com o artigo 7º do nosso estatuto, pregado em murais de fórum, porque isso muitas vezes ninguém lê. Porque nós entendemos que se você conscientiza todos aqueles servidores da justiça, de qualquer órgão administrativo, nós trabalharemos de forma inteligente e na prevenção. Então não haverá mais tantas lesões. E quando as lesões acontecerem, obviamente a OAB tem que ter uma postura enfática, uma postura muito dura, uma postura efetiva, mas não de forma com agressões e com brigas. Tem que defender em contatos institucionais e dessa forma você poderá fazer uma defesa saudável da prerrogativa sem criar ranhuras e sem criar animosidade. Porque entendemos que os órgãos também da Justiça, do Ministério Público, existe um círculo comum em defesa das mesmas funções da OAB, da cidadania, da justiça, da Constituição Federal, da ordem democrática justa, da justiça social. Então não podemos nunca ver tais instituições e tais órgãos como inimigos, porque eles não são. Então, devido a isso, a nossa proposta, a nossa intenção, quando digo proposta, digo no sentido dessa questão inteligente que nós vamos executar, é exatamente isso. É fazer esse trabalho com inteligência, fazendo com que as lesões, fazendo com que as ameaças, na verdade, fiquem apenas nisso, que elas não ocorram. Dr. Aldo vem afirmando muito que não ando na OAB, que costumo não passar por lá. Mas este é um registro que faço, mas não é só meu. Na verdade, a casa que deveria ser da advocacia e da cidadania, assim não é. Ao entrarmos por lá, nós não somos bem acolhidos, nós não nos sentimos à vontade, nós não nos sentimos em casa. Milito na advocacia moçaroense há 10 anos, defendendo causas complexas, causas inclusive de um valor social e econômico para todo o Estado e para todo o país. Então, o que ocorre, isso também tem ouvido fato de pessoas que entram na OAB e se sentem estranhos e não se sentem bem acolhidos. Por isso que a OAB Renovação vai mudar exatamente isso, porque a OAB Renovação vai fazer com que o advogado, ao entrar lá, se sinta verdadeiramente em sua casa. Não só o advogado, como toda a sociedade. Por isso que faremos isso, trabalharemos de modo inteligente na defesa das prerrogativas do advogado. Nesse terceiro bloco, iniciando o primeiro tema, teremos o ensino jurídico e o exame de ordem, da ordem. Começamos com o senhor Aldo Fernandes fazendo a primeira pergunta ao senhor Aurino Carlos. Doutor Aurino, um advogado que quer ser presidente da ordem, pressupõe que ele a conheça. Dentro dessa afirmação, o que é que o senhor sabe informar acerca dos trabalhos da ordem junto ao ensino jurídico? Pois bem, candidato. A OAB, ela tem papel fundamental junto ao ensino jurídico. Um papel fiscalizador e um papel construtivo. Um papel de acompanhar de modo profundo o ensino jurídico em nosso país.
é um tema de extrema relevância, o ensino jurídico, porque o que vimos nos últimos anos, o Brasil assistiu de forma indistinta à criação de vários cursos jurídicos e instituições privadas. Feito isso por um afrouxamento de algumas instituições que deveriam estar presentes. A OAB ela tem um papel fundamental de participar disso, como ela vem participando, como ela vem acompanhando, como o Conselho Federal vem dessa forma, inclusive certificando, inclusive dando referências dos cursos de direito. Não conheço realmente o que a OAB Mossoró faz nesse sentido, porque a OAB está muito distante de todas as questões que ela deve exercer o seu papel. Não temos aqui notícias de uma fundamentação, de uma ação efetiva e concreta da OAB junto aos ensinos jurídicos aqui. Pelo contrário, o que nós vimos nos últimos tempos foi a própria presidência da OAB criticando muitas vezes o nível do ensino jurídico, criticando os alunos, dizendo que os alunos não tinham condições nenhuma de, inclusive, estar na faculdade. Ouvi depoimentos de advogados que disse que professores que eram membros da diretoria da OAB disseram, saiam, desistam da faculdade porque vocês não têm condições, vocês não têm qualificações. Então é essa a visão que hoje nós estamos vendo da gestão junto ao ensino jurídico. Nós precisamos ter forma mais participativa, nós precisamos estar atuando com eventos, com cursos, com a questão ética, fomentando experiências, fomentando cursos éticos, fomentando o desenvolvimento do estudo jurídico, estando próximo. A nossa cidade é uma cidade que tem muitos cursos jurídicos e a OAB ela tem que estar próxima, tem que estar acompanhando. Não é um professor, não é ser professor, mas é a instituição, a OAB está presente, acompanhando passo a passo a formação do nosso acadêmico de direito, para que ele possa depois também exercer sua advocacia. Agora o senhor faz essa pergunta ao candidato Aldo Fernandes. Doutor Aldo, gostaria de saber de sua opinião, sabendo que a OAB tem esse papel importante junto às instituições de ensino jurídico, o que o senhor acha de um presidente da OAB participar de um conselho consultivo de uma instituição e, sobretudo, uma universidade privada? Doutor Aurino, viemos para cá discutir propostas, viemos para cá debater assuntos institucionais. Quando eu disse ao senhor que o senhor não só anda na ordem, como também não conhece a ordem, eu estava fundamentado desta certidão, onde realmente atesta que o senhor participou da comissão. Mas não há registros, doutor. Vista disso, trago para o senhor a informação da nossa chapa, doutor Aurino Carlos. Ela terá, sim, uma responsabilidade também com o ensino jurídico. Ela terá, sim, uma responsabilidade nas atividades acadêmicas. Haja vista, doutor, que nós temos parcerias com faculdades acerca de suas aulas práticas. Na verdade, os fatos não demonstram esse acolhimento. O candidato trouxe uma certidão firmada por eles próprios, que é da gestão dele, que realmente não há registro da minha participação. Até porque nas comissões não haviam registro nem haviam atas. Mas aqueles que lá estavam se lembram muito bem. Inclusive, fui buscar em Natal o ministro Delgado para palestrar. No outro ponto, veja-se que ele se furtou de responder a participação de membros, presidentes na diretoria num conselho consultivo. Exatamente porque a gestão a qual ele faz parte e o candidato a qual ele apoia, a nossa seccional em Natal, é um membro consultivo da UNP. E isso é um absurdo. Como poderá o advogado, como poderá o OAB ter isenção na sua função institucional de fiscalizar, de aprimorar, de apoiar uma instituição de ensino, quando seus membros diretores estão lá? Eu acho isso um absurdo e é por isso que nós não comungamos dessa gestão e vamos mudar. Teremos agora a sequência com o segundo tema, a integração e a participação dos advogados na OAB, também pelas regras estabelecidas pelas duas coordenações das candidaturas. Nesse momento teremos o início fazendo a pergunta, aliás, o senhor Aurino Carlos tem 1 minuto. Quando pensamos nesse tema de integração, sempre vem à mente exatamente uma participação efetiva de toda a advocacia. Temos presenciado, no histórico dessas últimas gestões, as chapas pré-formadas. Dr. Aldo é candidato a presidente há 3 anos. O candidato da futura gestão a presidente, também a advocacia moçoroense já conhece. Então, como falar em integrar? Como falar em participar quando eles nunca dão vez a quem quer que seja o advogado? Milito há 10 anos na minha área de experiência empresarial, nunca sequer fui convidado para participar de qualquer evento. Se você observar os eventos feitos pela OAB, sempre são os mesmos palestrantes, sempre são os mesmos advogados e sempre são dos mesmos escritórios.
Então, por isso que a nossa chapa é uma chapa de renovação. Então, eu pergunto, doutor Aldo, como falar em integração quando tudo da OAB sempre está junto aos mesmos colegas? Doutor Aurino, como eu disse ao senhor, basta analisar os componentes de nossa chapa. Nossa chapa é formada por 20 pessoas, das quais 75% a 80% de advogados novos, advogados que sequer ocuparam o cargo na OAB, advogados que sequer tiveram ainda em gestões passadas, né, assento na nossa diretoria ou no conselho. Pelo contrário, são advogados, doutor, que absorveu para si propostas de um projeto que vem crescendo vertiginosamente de 6 anos para cá, fortalecendo a ordem, né, com a sua robustez, com a sua credibilidade junto a todas as classes sociais. É por isso, doutor, que lancei-me candidato. É por isso, doutor, por conta de 8 anos trabalhando dentro da ordem para transformar esta ordem numa casa respeitada, forte, que estou lançando meu nome. Né? Vista disso, doutor, todos os nossos candidatos, né, saíram de comissões das 19, para que o senhor não sabe, para o senhor que não sabe, temos 19 comissões temáticas, dentre as quais, né, a maioria delas tendo seus presidentes pessoas com menos de 6 anos de idade, menos de 6 anos de formado. É aí, doutor, onde temos a nossa interiorização. É aí, doutor, onde vamos ter a nossa integração profissional, onde todos, de mãos unidas, fortificando a ordem, seguindo avançando com novos projetos, com novas propostas. 1 minuto, candidato. Importante que o candidato falou em comissões. Realmente é um tema muito importante. Ele lembra e sabe bem que tem 19 comissões, porque são através dessas comissões que ele barganha apoio político, que ele barganha voto. Liguei a um colega para pedir uma visita, ele disse, doutor, o senhor poderá vir, mas eu já tenho uma comissão que eu recebi. E nós entendemos que a integração se dá e a efetividade das comissões e o trabalho será bem desempenhado quando fizermos o quê? Primeiro, a eleição das comissões, os membros que querem trabalhar os colegas, no primeiro momento precisarão conhecer as comissões. Faremos um evento onde mostraremos a toda a advocacia, todas as comissões, as suas funções e fazer com que o advogado tenha um interesse por ela. Num segundo momento, nós viremos o advogado que tem o perfil para atuar naquela comissão. E aí sim nós estaremos fazendo uma integração da advocacia à OAB, onde todos se sintam participantes, onde todos realmente participem, com voz, com vez, com apoio. E por isso que a chapa 2 é uma chapa aberta para todos, é uma chapa de renovação, uma OAB para todos e uma OAB não para poucos. Doutor Aurino Carlos, diante dessas informações, qual é o papel fundamental do advogado na nossa casa, na subseccional, na casa do advogado? Perfeito. Quando o nobre colega diz que eu não participo da OAB, ele está equivocado e ele demonstra que ele não conhece o que é a OAB. Participo sim da OAB. Desde que recebi, fui inscrito na ordem em junho de 2012, que comprometi que eu fiz a minha promessa de respeitar a advocacia, a Constituição Federal, de lutar pela justiça social. Se você verificar o nosso juramento, quando recebemos a carteira, ele vai ter uma identidade com as funções da Ordem dos Advogados do Brasil. Então é por isso que essa mentalidade nós vamos mudar. Você não só é membro da OAB, você não só trabalha para a OAB, você não só executa pela OAB, estando na gestão, sendo presidente. Você sendo advogado, exercendo a advocacia com a militância séria, você já faz parte da OAB. E nesse sentido, sempre honrei a OAB, sempre honrei a advocacia. E honro todos os colegas que nos assistem agora e sabem que estão na sua militância, se sintam parte da OAB, e vocês são parte da OAB. Sei que não se sentem à vontade de estar na OAB subseccional Mossoró. Sei que ao chegar lá não são bem recebidos. Ele me disse que me convidou para a comissão. Nunca houve esse fato. Não fui convidado para comissão alguma. Durante todo o período dessa gestão, em nenhum momento recebi qualquer convite que seja nem sequer para passar ou participar de um evento. Então essa conversa não funciona. E aí a nossa integração será feita, inclusive, com os membros que estão nas cidades da nossa região. De que modo? De que modo vamos levar reuniões do conselho lá na cidade. Para quê? Porque colocá-los em chapa
para trocar novamente apoio, muitas vezes não funciona. Porque se você não dá a condição para que o advogado do interior venha exercer o papel dele, muitas vezes ele lá está colocado, mas ele não funciona como conselheiro. Então, nós faremos muito mais que isso. Nós iremos ao interior, nós iremos à cidade, nós faremos reuniões do conselho lá, e lá sim, o advogado do interior se sentirá prestigiado e verá que ele vai ter vez, ele vai ter voz, ele vai opinar, ele vai registrar, ele vai fazer. E nós, a OAB, daremos o apoio e faremos. Aí sim ocorrerá uma integração de toda a advocacia. Todos com dois, porque não pode ser. Tudo para não pode ser. Tudo com não dá certo. Por isso, todos com dois. É a advocacia toda em peso apoiando a Chapa 2. Muito obrigado.